Olá, investidor! Bitcoin explode e atinge a casa dos 73 mil dólares. Pleito eleitoral norte-americano cada dia mais próximo e Donald Trump segue na frente. Com a alta de hoje, 99% dos investidores de Bitcoin estão positivos e BlackRock fortalece rumores de baixa na taxa de juros norte-americana. Essas notícias e a melhor análise do mercado você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Vamos lá, meus amigos. Antes de mais nada, eu queria mostrar esse dia maravilhoso que é o dia de hoje. Olha a alta do nosso querido Bitcoin. Olha a alta do nosso Bitcoin. O Bitcoin fez exatamente o que a gente esperava, que era o rompimento daquela região de resistência. Ele tá um pouquinho esticado, claro que ele tem que voltar para a gente entrar, mas tudo que a gente pediu ele fez, tudo que a gente desejou ele cumpriu. Quando a gente analisa pelo gráfico semanal, a gente vê o quanto isso é relevante, afinal de contas a gente ficou a alguns ticks do all-time highs, da máxima histórica. Né? Isso mostra o quanto o Bitcoin está forte, o quanto aquela nossa expectativa de alta de Bitcoin nos 94 mil dólares, como a gente preveu aqui, ó, 94 mil dólares entre março, abril e maio do ano que vem, está cada vez mais próxima. O Bitcoin surpreende a cada dia, mas depois a gente volta nele e vamos seguir com as notícias do dia. Vamos falar rapidinho dessas notícias e vamos para o Bitcoin, que é o que importa. Eleições norte-americanas, Donald Trump continua na frente nas pesquisas, agora já com mais de 30% de distância para Kamala Harris, né, para candidata do Partido Democrata. Como a gente sabe, o Trump ele é um presidente mais pró-mercado, mais pró-cripto, então não só a gente, mas eu acho que o mercado inteiro espera que o Donald Trump vença essa eleição. Uma coisa ainda mais interessante que fortalece a nossa posição da vitória do Trump frente às criptos é esse balance of power. Quando a gente analisa esse balance, a gente vê que tem 67% de chance de que o próprio Trump ganhe a eleição, mas não só isso, tem 84% de chance que o Senado seja republicano e 51% que a House, que seria a casa a Câmara dos Deputados, também seja republicano. O que isso quer dizer? Medidas que o Trump colocar, pautas que ele colocar, vai ser de mais fácil aprovação pelo Senado e pela House. Então, a vitória do Trump e esse cenário econômico que está sendo descrito aqui seria o melhor, não só para o mercado, mas para as criptos de modo geral. Vamos para as outras notícias. Essa notícia que 99% dos detentores de Bitcoin depois da alta de hoje estão no lucro. Eu fico imaginando quem é que está no prejuízo, né? Com certeza quem está é alguém que não segue o nosso canal, porque ficar shortado naquela região não era a melhor coisa, operar short, ou melhor, operar vendido naquela região não era melhor, como a gente falou. Talvez o melhor seria ficar de fora, esperar o rompimento, esperar o pullback, daí entrar. Para quem já estava comprado, tinha que ficar, sair ali não era o melhor ponto, como a gente vinha falando, e ainda assim, essa matéria fala que 99% de quem tinha Bitcoin tá no lucro, mas ela não fala sobre esses 1%. Eu queria saber quem é o 1% que resolveu shortar e que apostou contra essa alta do Bitcoin, já que ele vinha muito forte, apesar de todas aquelas resistências no semanal. Uma outra notícia muito importante que fortalece esse rumor aí, não esse rumor, mas essa nossa projeção de um bull run, onde o Bitcoin atinja os 94 mil dólares, é essa matéria do Larry Fink. O Larry Fink ele fala nessa matéria aqui que o corte da taxa de juros não vai ser como o americano médio espera, afinal de contas. A inflação ela já está embutida nos preços, ela já está enraizada, mas ele fala em determinado momento que ele acredita em um corte na taxa de juros de 0,25 bips, né? O que seria muito bom, afinal de contas. Taxa de juros menor, maior liquidez no mercado, maior liquidez, o dinheiro flui para a renda variável, para as criptos, para tudo. Então a gente consegue ver um bull run não só nas criptos, mas no mercado de renda variável de forma geral. Então isso seria muito bom. Quando a gente analisa o CME Group,
Eles vêm com um dado aqui de que para a próxima reunião do FONC, que vai ser daqui 8 dias, exatamente 2 dias depois da eleição norte-americana, tem 98% de chance de um corte na taxa de juros de 0,25, que vem de acordo com aquilo que o Larry Williams falou. Larry Williams, não, desculpa, que o Larry Fink falou. Quando a gente analisa, a gente vê que nas últimas reuniões do FONC, né, na última reunião, o FONC cortou as taxas de juros de 5,5% para 5%, né? A inflação americana está em um dos patamares mais baixos dos últimos meses, né? Isso daqui acelera e dá maior garantia de um novo corte na taxa de juros, né? E esse novo corte na casa de 0,25 viria muito bem a calhar, afinal de contas, a gente saiu de um período de sazonalidade onde o mercado não é tão forte, que seria a partir de maio, então vamos falar de junho a outubro, que são meses que a bolsa, né, que os mercados de renda variável são um pouquinho mais fracos e a gente estaria entrando em um momento onde bull runs são mais bem-vindos e frente a esse cenário macroeconômico de redução da taxa de juros, de entrada de maior liquidez e da sazonalidade de final do ano, afinal de contas, de novembro a maio é o melhor período para se operar na bolsa, exatamente devido a essa liquidez, não só bolsa, mas na renda variável. Isso daí fortalece e muito toda essa nossa projeção de alta para os próximos meses. É uma alta que viria até maio do ano que vem. Um outro dado muito interessante sobre cripto é esse dado aqui, que aí já seria uma notícia mais para a gente, né? Para nós brasileiros, mas é que as importações de criptomoedas aumentaram 60%. Já no mês de setembro ela já foi maior do que todo o ano de 2023, né? E não só isso, o Brasil se consolidou na 10ª posição de mercado de criptomoedas no mundo. E assim, vamos ser bem sinceros, a gente que opera cripto, a gente que acredita nesse novo ativo, a gente é exceção. Então, é um mercado que tem muito a crescer e é um mercado que vai crescer. Então, eu tenho certeza que nós, brasileiros, ainda vamos fazer parte de uma fatia ainda maior no mercado cripto e a gente vai contribuir bastante para esse bull run que a gente vai ver pela frente. Vamos voltar agora um pouquinho para o Bitcoin, falar muito rápido dele, porque, sendo bem sincero, eu estou bem feliz com a alta de hoje. Mas quando a gente analisa a alta de hoje, ela fez exatamente o que a gente pediu para ele fazer, né? A gente já vinha fazendo aquela análise de que o Bitcoin tinha uma pernada primária de alta, que se consolidaria aqui, né? Que se consolidaria aqui. Desculpa, pessoal. Que se consolidaria aqui. Desculpa, depois eles fizeram uma pernada secundária de baixa, onde seria esse canal de baixa, e a terciária de alta. Nessa terciária, a gente apontou sobre os pontos de possível retorno do preço, afinal de contas, eram regiões de forte presença de força vendedora, mas ainda assim o Bitcoin superou tudo isso, né? Fez uma barra elefante muito bonita. Claro, essa barra elefante não é um sinal de que ele vai continuar subindo, é mais do que natural e normal e até, vamos falar, seria melhor se o Bitcoin corrigisse, afinal de contas, o Bitcoin já está subindo há 4 dias consecutivos, né? E não só 4 dias, né? A gente vê que a amplitude dos candles ela foi aumentando. Esse candle aqui, por ele ser o maior, ele tem uma característica de ser um candle elefante mais uma barra de exaustão ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que a força compradora ela vai diminuir agora, a gente vai ver alguns candles de queda, mas esses candles não são candles de reversão, mas sim candles de descanso para que a força compradora ela dê uma pausada, ela se concentre e o preço retornando nessa região de suporte aqui, de antiga resistência que virou suporte, com certeza a gente vai ver uma reação compradora, um candle de reversão, e é aqui que a gente vai entrar. E a gente vai entrar com um alvo de 94 mil dólares. Eu acho que é o que é mais plausível, porque a gente já rompeu esses topos mais importantes. Esses outros topos aqui eu acredito que vai ser ainda mais fácil de romper, afinal de contas a área mais preocupante era essa daqui, e aí a gente seguir a tendência e ficar posicionado em Bitcoin e ver
esse bull run que vai começar, acredito eu que logo após a eleição norte-americana. Afinal de contas, a gente tem 6 dias. 6 dias seriam 6 candles no gráfico diário. A gente poderia esperar, de 4 a 5 candles aqui, ou de retorno, ou de consolidação. No sexto candle seria um candle de reversão. No sétimo candle iniciaria o gatilho e essa tendência de alta. Hoje foi um dia muito complexo, né? Para a Bolsa norte-americana, foi um dia de balanço econômico, foi um dia de muita notícia também, quando a gente analisa o nosso calendário econômico de hoje. A gente vê que saíram alguns dados americanos importantes, né? Saiu as ofertas de emprego, o JOLTS, que a gente falou ontem, que saiu menor do que o esperado. Porém, a confiança do consumidor americano veio mais de 9 pontos acima daquilo que eles esperavam. E mesmo com essas duas notícias aí, que elas rivalizam, né, uma positiva e outra negativa, a gente vê que o S&P 500 subiu, fechou com um candle positivo hoje. Nada disso foi um empecilho para o próprio Bitcoin, né? Então a gente vê o quanto o mercado tá forte, tá? Ó, o dia de hoje do S&P 500 a gente vê um doji, mas ainda assim é um candle verde, é um candle positivo, né? De balanços, hoje saiu o balanço da Google, saiu o balanço da Visa, saiu o balanço da AMD também. Quando a gente analisa, o único balanço que foi ruim, ou não vou nem dizer ruim, mas que não foi aquilo que o mercado esperava, foi o da AMD, né? Afinal de contas, a AMD ao longo do dia ela subiu quase 4%, mas agora no aftermarket, né, logo após sair esses balanços, ela está caindo bastante. Esse time aqui, com essa luazinha aqui, determina a hora, né, ou o período que esse balanço ia sair. Esses balanços saíram agora na parte da noite, né, e a gente vê que a AMD não foi muito positivo, mas já a Google que ficou em um dia positivo de 2,8%, e logo depois que saiu o balanço no aftermarket já subiu 6%, né? Assim como a Visa, que eram as empresas que emitiriam balanço hoje, né? A Visa, a mesma coisa, ela até ficou caindo, né? Até o final do mercado, mas no aftermarket ela já sobe 2%, e com certeza isso daqui ajudou bastante para que o Bitcoin tomasse essa explosão, que rumasse aos 73 mil como ele rumou hoje, tá? Então hoje foi um dia muito bom, muito positivo, e a tendência é que continue assim. Vamos analisar as outras criptos rapidinho. Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê que esse daqui seria o candle de ontem, tá? Esse daqui já é o candle de hoje. Vocês sabem que o Bitcoin, as criptos de modo geral, elas trabalham 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então a gente está analisando o dia 29, que seria esse candle aqui. Esse daqui, como ele vai finalizar amanhã, ele é considerado como dia 30, né? Então quando a gente analisa esse candle aqui de Ethereum, a gente vê que também foi um dia positivo, assim como o Bitcoin. O grande problema e a grande diferença do Bitcoin para o Ethereum é posição, né? O Bitcoin a gente vê que ele já rompeu, ele já pivotou, ele está acima das médias, ele está para cima de uma resistência muito forte rompida, e já Ethereum não. Ethereum está numa posição bem complexa, bem difícil de se operar, afinal de contas ele está abaixo das médias móveis, né? Quando a gente aumenta o time frame, a gente consegue ver isso melhor. Ó, ele está abaixo dessas médias móveis. Para que ele voltasse a subir, ele teria que romper essa região, voltar a operar acima dessa região, para daí a gente pensar em compra. Então, Ethereum, por enquanto, nem pensar. Tem criptomoedas muito mais bonitas. Quando a gente analisa a Binance, mesma coisa, está nessa região de consolidação, não há muito o que fazer, apesar de o dia de ontem ter sido um dia de alta, né? A gente sabe que todas as criptos elas se movimentam de acordo com o Bitcoin. O Bitcoin é o grande benchmark do mercado cripto, então quando o Bitcoin sobe, consequentemente a maioria das criptos, seja altcoin ou meme coin, sobem também,
né? Quando a gente analisa Solana está no mesmo patamar, só não fechou tão bonito quanto o Bitcoin, né? Afinal de contas, ela buscou lá a região dos 183 mil, mas fechou com essa sombra aqui superior muito forte, né? Esse daqui já não é um sinal tão bonito quanto o Bitcoin. Olha a diferença do candle de Bitcoin de ontem, que ainda teve uma sombrinha, mas, né, nem se compara com a de Solana, né? Mas Solana continua forte, está numa tendência de alta de um prazo mais curto, mas para que a gente realmente acredite nessa alta, ela tem que romper essas regiões, descansar e continuar, ou seja, ela tem que fazer o que o Bitcoin fez, né? A gente precisa esperar esse movimento similar aqui em Solana. Eu imagino que depois da eleição norte-americana a gente vai ver esse movimento muito forte, porque tem gente grande, tem tubarão esperando que a eleição passe para que eles realmente entrem com dinheiro forte, com dinheiro pesado e para que a liquidez do mercado aumente. XRP também, 4 dias de alta, o dia de ontem foi um dia de alta também, guiado pelo Bitcoin, mas também está numa região não muito bonita, não muito operável. O melhor que podemos fazer é esperar. Dogecoin está lindo. Ontem a gente falou daquele rompimento que tinha feito. Hoje ele rompeu ainda essa outra região aqui. Eu vejo o Dogecoin como uma das criptos de melhor expectativa, tá? Assim como o Bitcoin, qualquer correção que a gente vê em Dogecoin, a gente tem que procurar um ponto de compra para entrar. O ideal é que o Dogecoin ele consolide ou ele faça um pullback sem ele perder essa linha aqui, essa região mediana aqui que está traçado, porque se ele se manter aqui em cima e se no pós-eleição ele fazer um candle de reversão aqui, pode ter certeza que nós vamos espelhar todo esse movimento de alta aqui novamente, o que pode levar o Dogecoin lá para os 0,21 cents, né, o que seria uma alta muito boa, muito expressiva, quase de 90% de alta. Então isso seria muito bom, de 50% de alta, desculpa. E Cardano, quando a gente analisa Cardano também deu uma subida muito bonita, fechou com um candle muito bonito ontem, talvez o candle mais bonito, né? Todo candle que fecha na máxima, né, é um candle de muita indicação compradora, de muita força, de muita convicção de preço e de movimento, exatamente o candle que a gente viu ontem na ADA Cardano, porém está numa posição que não é operável ainda. Teve uma cripto que subiu aqui da minha posição, eu vou colocá-la de novo para a gente analisar, porque ela é uma que vale a pena a gente ficar de olho, que é a Tron. Tron USD, olha a Tron também, assim como o Bitcoin, está próxima de romper o topo histórico, está muito bonita, olha que movimento bonito. A gente alertou esse 9.1 aqui de Tron, né? Um 9.1 que com certeza já teve o seu alvo cumprido nos 2%, nos 200% do risco. Ainda não, mas está chegando lá. Tá numa região de topo, tá para romper topo histórico também. Essas três moedas a gente precisa ficar muito de olho, tá? Tanto Tron quanto Dogecoin, quanto Bitcoin, a gente tem que ficar de olho nelas, a gente tem que monitorar, porque voltando para a região de resistência rompida, tanto aqui quanto aqui, qualquer correção a gente pode ter certeza que ela vai romper esse topo histórico, que ela vai seguir. Eu imagino que isso só vai acontecer no pós-eleição americana, não sei, mas seria o mais provável. Então, pessoal, é isso. A gente precisa ficar de olho. Vamos monitorar Bitcoin, vamos monitorar Dogecoin e Tron, porque são três moedas que têm tudo para atingir all-time highs.
de romper esse topo histórico, de seguir subindo e de garantir um belo lucro para a gente. Se você gostou desse nosso conteúdo, do nosso canal, se inscreva, deixe os seus comentários aí. E é isso. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.